Fala pessoal conectado, bora conectar aquelas ideias? Mas antes, fazer todo aquele processo de youtuber. Agora que a gente está se acostumando. Dá um like no canal, se inscreve no vídeo, se curtiu, compartilha e bora alavancar isso aí, porque o nosso propósito é justamente esse: conectar ideias, propor reflexões, seja qual for a sua ideologia, o seu gênero, o que você pensa. O importante é a gente ter tudo na mesa e entender os diferentes lados. E para hoje, aproveitando esse gancho, nesses últimos tempos, na TV teve uma treta assim que tomou uma mídia bem considerável, no caso na Globo, claro, a proporção que ela tem hoje, e foi uma treta entre o Casagrande e o Caio. Eu sou um apreciador de programas esportivos e nesses últimos tempos está bem complicado ter algum assunto diferenciado mas qualquer coisinha, qualquer assunto diferente a gente percebe que toma uma proporção imensa. E a proporção imensa da vez foi a questão do Casagrande e do Caio Ribeiro. O que aconteceu nesse caso? Bom, vamos passar um trecho aqui para vocês darem uma ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar. Eu não tenho o direito de falar pro Maurício Noriega qual assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo, aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Ah, Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, vou lembrar agora. Eu já vi. Você tá falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então me fala porque qual você foi a não é outra. claro. Na sua opinião, Casa. Na minha opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então... Eu coloquei uma fala no meu Instagram, concordando com o Raí. Sim. Não falei mal de ninguém. Não, nem citou, cara. Nem agredi ninguém. Eu falei que todas as pessoas têm o direito de falar de qualquer assunto. E as outras pessoas têm o direito de discordar ou pensar diferente. Sem dúvida. Foi isso que eu falei. Então eu não me vejo no pacote do rebote agressivo, do rebote com falta de educação, do rebote passando do limite. Não. Eu não passei do limite em nenhum momento. E a coisa que eu discordei foi daquela fala exclusiva. Eu não fiquei falando da vida do Caio, da história do Caio. Não, e nem no meu caso, só foi aquela fala: o Raí não pode falar de futebol. Foi só isso que eu fiz. E a outra coisa é o seguinte: quando não deixa as coisas claras, Caio, quando as coisas não são claras, porque nós estamos discutindo aqui a falta de clareza. Você pode achar que não. Você pode ter opinião, mas o que aconteceu foi uma falta de clareza na sua fala. Porque por isso que gerou toda eu penso diferente. Você pensa que as pessoas entenderam mal? Não, porque teve muita gente que entendeu o que eu falei. Então isso que eu tô falando. Você acha que só entendeu bem você as pessoas que concordaram com você? Não, lógico que não. É o que você está falando, Caio. Eu não estou falando isso. Mas eu acho que eu tenho clareza, eu acho que eu tenho coerência, eu acho que as pessoas me conhecem, sabem que eu sou extremamente transparente, extremamente transparente. Tudo que eu falo reflete exatamente o meu comportamento na frente das câmeras e atrás das câmeras. Eu não uso a internet, eu não uso a covardia que alguns jornalistas... Não estou falando de você, tá? Pra você não ficar ofendido. Não, então, é porque parece que você está se desculpando para mim. Não estou justificando. Parece que nós estamos num assunto e a impressão que dá é que você não está no assunto, que você está querendo me atacar. Não é isso? Nenhuma. Você está tendo essa impressão. Não, então, é a clareza que eu estou te cobrando. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou falando de mim, de coerência minha, eu estou falando de opinião minha e das coisas que eu discordo e penso diferente. Eu jamais estou falando para você, de você, porque eu sou claro. Se eu tivesse que falar isso para você, eu ia falar para você. Então, você não está tendo coerência. Então, mas eu não disse isso para você. Isso para mim a minha fala para mim é muito clara. A minha fala é muito coerente com aquilo que eu penso. Vocês têm todo o direito de concordar ou discordar. Eu só queria reiterar que não tem nenhum viés político, de que eu não tenho nenhum problema com o Raí, muito pelo contrário, tenho a maior admiração com o Raí, mas eu continuo pensando desta maneira. Reafirmo, eu acho que na hora que você representa uma instituição, na hora que você é o homem forte de um time como o São Paulo, você tem todo o direito, tanto que ele emitiu a opinião, mas você tem que tomar um pouco de cuidado. É só isso que eu estou falando. Então, pessoal, depois desse trecho do vídeo, não sei que conclusão vocês chegaram, mas eu acho que é importante a gente compartilhar e ver os diferentes aspectos, né? Aí a gente tem
visões diferentes. Uma que é a visão da maioria da galera, que é a questão da democracia, e no caso até alguém mais incisivo na questão, no assunto, foi o próprio Casagrande. O Casagrande já tem um histórico de defender a democracia corintiana, enfim. Ele é um ativista em buscar esses direitos de democracia, e que eu acho que aqui ninguém discorda disso. Até porque o que eles fizeram lá foi um ato democrático, que foi discutir a ideia tanto da questão do que o Caio falou a respeito do assunto, como o próprio Casagrande e a maioria junto com o Casagrande. Mas eu acho que a grande questão aí foram dois pontos de vista diferentes. O Casagrande defendendo a democracia no assunto do Raí poder se posicionar a respeito de uma questão política do país como pessoa física. A gente sabe que hoje ele representa uma instituição grande, que é o São Paulo, porém a grande questão ele na posição dele pode tomar esse tipo de atitude, pode expor a marca São Paulo a nível federal, tomando uma posição que é dele, enfim. Isso é uma exposição grande do time São Paulo, e que não sei se está suscetível à retaliação, não. Que isso foge, se tiver esse tipo de coisa, aí sim realmente foge à democracia. Mas o contraponto do Caio, que foi algo que ele questionou em redes sociais, foi: acredito que o Raí, na posição dele, não tomaria esse tipo de posição, até porque ele tem um cargo de diretor de São Paulo, isso poderia pegar mal para ele, mal para a instituição, respingar na instituição São Paulo, como nele. Mas aí você para e pensa: eu posso tomar essas posições quando represento uma grande instituição? É uma reflexão que eu quero ter junto com vocês. Assim, a gente tem que separar muito bem o Raí, no caso, no assunto. O Raí representa a instituição como um funcionário da instituição. Porém, ele é uma figura pública. Faz bem no sentido tomar esse tipo de posição, mesmo sendo uma posição particular dele, não do São Paulo? Faz sentido isso para você? Hoje, acho que é uma questão bem complicada de se pensar, até porque seria hipocrisia falar que esse tipo de coisa não respinga na instituição. A gente sabe que hoje, em grandes instituições, não só times, clubes, mas em grandes empresas, a gente tem certa politicagem. É complicado escapar disso, é algo até intrínseco, porque a gente vive de aparências, de opiniões, de posturas que tomamos. Então, de certa forma, isso respinga, sim, na instituição. Não deixo de dar esse mérito, mas entender a visão do Caio a respeito disso. Poxa, ele não deveria se posicionar dessa forma. Só que também dá para entender o aspecto da democracia que o Casagrande fala. E assim, é algo que a instituição toda parece que protegeu o Casagrande a respeito dessa opinião. Até, eu acho que algumas desavenças internas na Globo, mas parece que se acertaram. E aqui não é para ser programa de fofoca ou coisa do tipo, mas sim fazer a reflexão desse assunto. Você pode se posicionar representando uma empresa publicamente? Como é que isso é para vocês? Eu queria que vocês dessem a sua opinião. Comenta no vídeo e falem: poxa, faz sentido para mim? Não faz? Hoje a gente está mundo mesmo, polarizado entre esquerda e direita. Não é só Brasil, a gente vê Estados Unidos, a gente vê outros países tomando posições um pouco mais à direita, outros querendo voltar à questão mais à esquerda. Mas eu acho que o grande cerne desse assunto, dessa situação, é a questão democrática, a questão de tomar uma posição conforme profissão que você escolhe, conforme pessoa que você é perante ao público. Ela é afetada? Faz sentido para você? Você tem que ser mais político nesse jogo de palavras que você vai tomar publicamente, politizando cada vez mais.
E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê isso na situação atual, situação de decisões políticas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se posicionar sim, referente às suas opiniões, mas também saber que existem do outro lado pessoas que, através da sua opinião, podem ser afetadas. E pessoas que estão conectadas a você em termos de instituição, em termos de pessoas que você dependem das suas opiniões e que isso pode ter algum resultado no futuro. Essa é a minha posição a respeito desse assunto. Queria ver o que vocês acham. Comenta aí. Bora conectar essas ideias. Valeu, pessoal! E não esquece, hein? Se curtiu o assunto, se identificou, curte o vídeo, se inscreve no canal e dá aquela força para a gente começar a dissipar essa ideia de conectar ideias e entender todos os lados da discussão, entender se há lados bons ou ruins. Beleza? Valeu!